Nós estamos falando, então, do senhorio de Jesus. Estamos falando do senhorio de Jesus. Desta autoridade que só o Senhor tem nas nossas vidas. Mas para que o Senhor possa ter autoridade sobre as nossas vidas, eu preciso dizer um sim a Jesus. Se eu não aceito que o Senhor entre na minha vida, se eu não aceito que o Senhor mude a minha história, então o Senhor, Ele não interfere no meu livre-arbítrio. O Senhor não tira de mim aquela liberdade que Ele me deu no início da minha criação. E nós temos aí, nos Atos dos Apóstolos, meus irmãos, para quem não conhece, esse livro dos Atos dos Apóstolos eram os feitos que os apóstolos, após a morte de Jesus, faziam. E estes homens, eles curavam, estes homens, eles libertavam, estes homens, eles olhavam para as pessoas e os demônios saíam. Irmão, e aí, existia esse grupo aí. Antes um pouquinho desse texto que a gente leu, Paulo tinha acabado de curar pessoas em nome do Senhor Jesus. Aí aquelas pessoas esses judeus que viam Paulo expulsar, tirar demônios, curar, disse assim: olha, vamos fazer isso que Paulo está fazendo também? Vamos também tirar demônios, vamos também expulsar esses demônios? E eles foram tentar. Só que o que é que os demônios, na hora que eles dizem assim, sai, o que é que os demônios dizem? Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês para dizer que tem autoridade sobre nós? E aqueles demônios não obedeceram à voz daqueles homens que diziam sai. E esses demônios não obedeceram porque aquelas pessoas não tinham a autoridade que o nome de Jesus tem. De fato, aquelas pessoas não estavam debaixo da autoridade de Jesus. Elas ouviram esta novidade e entenderam: se Paulo conseguiu, nós também conseguimos. Mas por que Paulo tinha autoridade de expulsar demônios? Porque a vida de Paulo, meus irmãos, após a sua conversão, Paulo passou a ser um homem temente a Deus. Paulo deixou-se ser submisso a Deus. Paulo deixou-se viver sob a autoridade de Jesus de Nazaré. Então, para o Senhor viver na minha vida, para eu ter o senhorio de Jesus, uma das primeiras coisas que eu preciso é permitir-se estar submissa à autoridade de Jesus. Permitir-se deixar Jesus guiar a minha vida. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós não entendemos isso. Por quê? Porque nós queremos viver conforme as nossas regras. Então eu me converto a Jesus, eu passo a caminhar com Jesus, mas eu digo assim: Senhor, eu tenho aqui algumas regras que o Senhor precisa seguir. E isso vai totalmente ao contrário daquilo que eu declaro, daquilo que eu desejo, que é que o Senhor seja, que Jesus seja o Senhor da minha vida. E quando eu entendo que o Senhor é o Senhor da minha vida, quando eu deixo, de fato, o Senhor guiar-me, aí eu começo a compreender que eu não tenho que colocar regras para Jesus, mas que Jesus me propõe, mas que Jesus me ensina muitas coisas que eu preciso aprender para caminhar verdadeiramente com Ele. Caso contrário, eu não terei nenhuma autoridade como estes homens que nós lemos na palavra não tinham. Se eu não entender que eu tenho que viver conforme aquilo que o Evangelho me ensina, eu não estou caminhando verdadeiramente com o senhorio de Jesus na minha vida. Eu não estou verdadeiramente me doando e estando aberto à graça do Senhor.
E aí, aquelas pessoas que viram que de fato Paulo expulsava demônios e curava as pessoas pela autoridade de Jesus, aquelas pessoas fizeram o quê? Aquelas pessoas que praticavam magia, e a palavra vai dizer, os gregos, os judeus, todos renunciavam, todos jogavam seus livros de magia e caminhavam, e passavam a caminhar com Jesus de Nazaré. E caminhavam a partir deste momento e andavam na graça de Jesus, e aí a partir daí passavam até a autoridade. Então, quando eu decido a caminhar com Jesus, eu preciso entender que o Senhor tem sua forma de me guiar. Eu preciso entender que Jesus tem a sua forma de me guiar e que tem algumas coisas que eu vou precisar seguir. Eu vou precisar abandonar algumas coisas que são minhas, as minhas vontades, os meus vícios. Aquilo que eu tenho como estimação, eu preciso renunciar. Aquilo que eu tenho como vontade, aquilo que eu tenho como algo da minha carne, eu preciso renunciar. Porque a partir do momento que eu caminho com Jesus, eu passo a ser uma nova criatura. E aí Jesus vai dizer, é preciso nascer da água e do Espírito. Significa dizer que quando caminhamos de Jesus, nós deixamos o homem velho, nós deixamos as nossas tendências, nós deixamos os nossos pecados de estimação para trás e passamos a caminhar com Jesus. E aí passamos a ter esta autoridade que Paulo tinha, de expulsar demônios, curar. Mas o Senhor não quer nenhum de nós. Olha para o seu irmão aí que está do lado. O Senhor não quer nada de ti se for forçado. O Senhor só quer algo de ti se for livre, se for consciente, se for na liberdade. Meu irmão, o Senhor não nos quer nada forçado, Ele não nos faz nada forçado. Então, se eu passo a caminhar com Jesus, mas eu vou forçado, mas eu vou com a cara feia, eu vou com a cara fechada, eu já vou reclamando do meu irmão, então o Senhor está percebendo que Ele está sendo um fardo na minha vida. E não é isso que o Senhor quer para nós. O catecismo da igreja vai nos ensinar o seguinte, que a nossa fé ela tem que ser consciente e livre. Então, a partir do momento que eu decido a caminhar com Jesus, ninguém precisa estar me empurrando para ir para a igreja, ninguém precisa estar me empurrando para caminhar, mas eu, de livre e espontânea escolha e vontade, preciso entender que viver como Jesus é como sentir sede. É uma necessidade que o meu corpo tem. E se eu não preencho esta necessidade, logo eu irei morrer. Meu irmão, se você não caminhar com Jesus, se você for pelos teus caminhos, logo você vai morrer. E eu não digo morrer fisicamente, partir para o outro mundo, não. Eu digo morrer espiritualmente. Quantos de nós, muitos de nós, estamos caminhando aí pelo vazio, estamos caminhando sem entender como a vida está decorrendo. Muitos de nós estamos largados à depressão, às coisas, a tantas e tantas outras coisas, doença, coisas ruins. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que viver com Deus é uma necessidade que o meu espírito tem. Assim como tomar um copo com água, assim como alimentar-se, isso me dá vigor e revigora meu corpo. Caminhar com Jesus também. É por isso que nós vemos, infelizmente, a humanidade se encaminhando para um abismo. Por quê? Porque tiraram Deus do centro. Por quê? Porque muitos querem caminhar com Jesus, mas colocam em cima da mesa as regrinhas. E Jesus,
se for forçado, eu não quero. Se for para você viver com essas tuas regras aí, não tem problema. Fica aí no teu eu, fica aí no teu canto, fica aí da forma que você quer ser. Porque no dia que você entender que o que eu quero para ti é algo bem melhor do que tu sonhas, tu vai vir para mim leve. Tu vai vir como aquele filho pródigo que foi lá, o filho pródigo pediu tudo, todos os seus bens, gastou tudo, mas ele caiu em si. E ele percebeu que não era nada daquilo que ele precisava, mas que o que ele precisava era do amor do seu pai. E ele volta. O pai foi buscar o filho pródigo? Não. Mas a palavra não diz. Jesus não diz que o pastor vai atrás da sua ovelha, não é assim não? Então é contraditório? Será que o evangelho é contraditório? Não. Mas o filho pródigo, o pai precisava ouvir do filho pródigo o seguinte: pai, eu sinto falta do teu amor. O pai nunca negou o amor ao filho pródigo. Ele teve tanto amor que, pelo contrário, ele deu os bens e deixou o filho fazer o que queria e da forma que ele queria. Mas ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele percebe que ele precisava de Jesus. Ele entendeu que precisava do senhorio de Jesus na vida dele. O que é o senhorio, meu irmão? Pega essa ideia aqui que eu vou te dizer. O que é o senhorio de Jesus na minha vida? Wellington, o que é? Fecha teus olhos e se visualiza num abismo. Fecha teus olhos e se visualiza num abismo. Como se você estivesse lá no abismo e lá embaixo, se você se jogar, você sabe que você morre. E este abismo te faz medo. Mas se você olhar para o seu lado, Jesus está contigo. E o senhorio de Jesus na nossa vida é isso. É confiar em Jesus mesmo diante de tantos abismos. É confiar em Jesus mesmo diante de tantas dificuldades e dizer assim: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu vou para onde Tu queres me mandar. Eu vou para onde Tu queres me mandar. Então o senhorio de Jesus nas nossas vidas, meus irmãos, é abandonarmos a nós mesmos. Paulo vai dizer: eu morri para mim, eu vivo para Cristo, eu vivo agora em Cristo. Então abandonar-se, deixar-se o seu ego, deixar-se os seus sentimentos, as suas vontades para trás e caminhar com Jesus e colocar de fato os olhos fixos no Senhor e colocar de fato os olhos fixos no Senhor e entender que essas coisas, tem muitas coisas aí no mundo que o mundo nos oferece, que não substitui a graça de Deus. Que não substitui o que Deus quer fazer na tua vida. Mas por que é que nós ouvimos? Porque, presta atenção, o homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, homem e mulher. Nós somos levados por aquilo que brilha. Nós somos levados por aquilo que atrai os nossos olhos. Nós somos levados por aquilo que parece que tem um valor enorme. Por isso que tantos homens e tantas mulheres, por isso que tantos seres se corrompem. Porque colocam a sua confiança no poder. Coloca a sua confiança no dinheiro. Coloca a sua confiança na riqueza. Nós somos
Nós temos essa tendência a deixar Jesus para trás e nos agarrar nessas coisas. Mas o homem só pode ser salvo, o homem só pode encontrar-se, reconhecer-se necessitado, reconhecer-se limitado, através de Jesus de Nazaré, através da autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos renunciar, meus irmãos, a muitas coisas que nós ficamos viciados. Quantos de vocês lembram aqui que no decorrer do seminário tinha muitas pessoas, assim ou não? Algumas vão ficando pelo caminho, elas voltam depois, voltam na metade, voltam no fim. Uns têm umas dificuldades, por algum motivo, uma dificuldade maior, uma dificuldade menor. Mas reconhecer-se como Jesus, decidir-se por Jesus de fato, é dar este salto no escuro. Reconhecer-se como debaixo da autoridade de Jesus é dar este salto no escuro, meu irmão. É quando tudo parece que não vai dar certo e mesmo assim você insiste em acreditar. É quando tudo está dando certo e mesmo assim você glorifica o nome do Senhor e reconhece que nada é teu, mas tudo é do Senhor. Se você abrir aí em Timóteo, vai dizer o seguinte, Timóteo capítulo 4, versículo 3, como eu citei para você, vai dizer assim: chegará um tempo que o homem não suportará mais a sã doutrina, mas iludido, querendo ouvir coisas boas, querendo ouvir coisas que lhe enchem os ouvidos, que se alegrem, eles se deixarão ser enganados. E isso, meu irmão, muitas vezes já acontece nas nossas vidas. Quantos de nós estamos jogados a essas sãs doutrinas, a ouvir aquilo que eu acho bom? Quantos de nós estamos alienados e iludidos, colocando a nossa confiança em tantas e tantas outras coisas? Tantas pessoas dizem assim: olha, hoje eu não vou ao seminário porque o pregador lá é o Fernando, eu só vou quando for o Hélio. Eu só vou para o seminário quando for o pregador Evilaldo. Hoje é o Cleiton, eu não vou. Quando nós agimos assim, meus irmãos, nós estamos fazendo, sabe o quê? Colocando a nossa glória no ser humano. Colocando a nossa glória naquele meu irmão. Porque quando eu reconheço o senhorio de Jesus, eu entendo que seja quem for quem esteja lá na frente, seja do padre mais santo, seja do padre mais pecador, seja do pregador mais ungido ou do menos ungido, do mais letrado ou do menos letrado, quando eu reconheço a autoridade de Jesus, eu sei, eu vou, porque quem vai falar através da pessoa é Jesus de Nazaré. Quem vai falar através da pessoa é Jesus de Nazaré. O Senhor, Ele tem algumas condições, não diria condições, alguns melhoramentos. Quando passamos a caminhar com Jesus, nós somos chamados a fazer uma conversão, uma mudança de vida. E não é para ruim, é para melhor. Então nós somos chamados a melhorar, a renunciar, a fazer algumas podas. Quando uma árvore está grande, a gente está atrapalhando o fio, está atrapalhando a casa. O que é que a gente vai lá? A gente poda, não é assim? Então a gente corta aqueles excessos, não é assim? Quem já viu isso? Quem já fez? Muitos de nós. Então nós cortamos o excesso da árvore. Quando a gente está com o cabelo grande, o cabelo começa a ficar grande, aí começa a bater na orelha.
né? Aí já fica tudo feio, o pessoal já começa a nos chamar de lobisomem. O que a gente faz? A gente vai lá no cabeleireiro, vai lá no salão de beleza e a gente poda, a gente dá novamente a gente dá novamente um novo sentido, uma repaginada no visual. Quando nós passamos a caminhar com Jesus também é assim. Jesus, ele começa a nos poldar. Então ele começa a tirar os nossos excessos e acrescentar coisas que nós estávamos precisando. Mas isso é fardo? Não. Diga aí para o seu irmão que está do lado, irmão, as mudanças que o Senhor quer fazer são melhores. Aí, vamos lá em Gálatas, para finalizar, né? Tá chegando o tempo já, né, Fernando? Para finalizarmos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quem já tem aberto rapidinho? Presta aqui, irmã, tua Bíblia. Quando, porém... É assim que começa o de vocês? Exatamente. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Ele nasceu de uma mulher, submetido à lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus. Lembra quando eu disse para vocês que a gente precisa, quando a gente reconhece o senhorio de Jesus, a gente está submisso a Ele? Só que quando a gente está submisso a alguém, muitas vezes nós somos escravos. Você que trabalha, então o seu patrão ele manda em você, a sua empresa manda em você, então você é submisso. Nós, quando mergulhamos no Evangelho, quando estamos com Jesus, também nós nos tornamos submissos ao Senhor. Nós temos que entender que o Senhor tem algumas regras, só que quando Deus envia seu Filho, essas regras não são peso. Mas a palavra diz, Deus enviou seu Filho e lhe deu um espírito de adoção do Filho de Deus, para que vocês pudessem chamar Abba, Pai. Que numa tradução mais fiel significa chamar Deus de paizinho. Não tem um filho quando está chorando, quando está na necessidade, vai lá no pai, vai lá na mãe, paizinho, faz isso para mim, mãezinha, faz isso para mim, não é assim? E o pai atende ou não atende? E mesmo que não atenda, sente vontade de atender. Reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas é isso. É se jogar e entender que nas nossas necessidades, dificuldades, na nossa vida, eu tenho um Deus que eu posso chamar de Pai. Nenhuma outra religião, nenhuma outra dominação aproxima tanto o Deus da criatura, o Criador e a criatura, para ter essa graça de dizer e clamar, Paizinho, olha para as minhas necessidades. Meu irmão, nesta noite, eu queria que você saísse daqui entendendo isto. Nenhuma outra doutrina, seja ela qual for, nenhum protestantismo, nenhuma outra palavra que não seja a de Jesus de Nazaré, que não seja a autoridade do nome de Jesus, muda a tua vida. Nenhum horóscopo, nada disso. Muitas vezes nós criamos deuses para nós. Tem pessoas que não saem de casa enquanto não ouvir aquele horóscopo que passa na Samanta Máquina 93. Tem pessoas que pegam um texto e faz também ali um Deus, porque não reza o texto, mas pendura o texto no carro, nunca está lá, mas nunca reza, mas quando acontece alguma coisa ruim, olha para o texto.
gente que tira Jesus do centro e coloca Nossa Senhora. E a Nossa Senhora diz assim: fazei tudo o que Ele vos diz. Nada, meus irmãos, nada pode tirar a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Nada muda a nossa vida a não ser Jesus. Nada muda a nossa vida a não ser Jesus de Nazaré. Por que é que aqueles homens judeus não conseguiram tirar aquele demônio que estava atormentando aquele homem? Porque os judeus não acreditaram em Jesus. Porque a confiança deles estava na lei. Não que a lei fosse ruim, não que a lei fosse rasa, mas que Jesus se encarnou. Deus, é Deus que se faz homem e olha nas nossas necessidades. Para finalizar, é Deus que olha para você e reconhece as suas limitações, reconhece as nossas limitações e reconhece as nossas dores. Então eu também preciso olhar com este olhar de fé para Jesus e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, Tu és o Senhor da minha vida. Wellington, mas está acontecendo um desastre lá no Rio Grande do Sul. Meu povo, coisa triste que está acontecendo lá. Sim ou não? Mas e Deus não está lá? Mas Deus não viu? Mas Deus não sabia? Sabia. Mas o homem também entendia. O homem entende que ele está levando a terra para um colapso, que ele não tem uma responsabilidade climática que precisa ter. Para dizer para vocês o seguinte: Deus, Jesus, sabe de tudo em nossas vidas. Deus é presente, é onisciente e é onipotente. Mas Deus nunca vai te forçar a nada. Se Ele te direcionar um caminho, por mais que Ele saiba que você vai sofrer se você seguir um caminho diferente, Jesus não vai tirar o teu livre-arbítrio. A relação Criador e criatura, a relação de amor, mas um amor tão grande que Ele sabe que se você for pelo caminho do sofrimento, você vai voltar. E se você voltar, Ele vai estar lá para te acolher da mesma maneira. Queria convidar você a ficar de pé neste momento e fechar os teus olhos. Fechando os teus olhos, meus irmãos, convido você a deixar o seu irmão que está do lado quietinho e ir percebendo na tua vida todas as vezes que o Senhor foi Senhor da tua vida, todos os livramentos que Ele te deu, todas as graças que aconteceu na tua vida. Mas eu convido você também a reconhecer todas as vezes que você deixou Jesus de lado e que você não confiou naquela autoridade, não porque o Senhor queria impor regras para ti, mas porque o Senhor tinha um caminho melhor, porque o Senhor estava sonhando em ti e queria fazer algo melhor em ti. Então nesta noite eu convido você no íntimo do seu coração e renunciando tudo aquilo que tem tirado o lugar de Jesus na tua vida. Toda pornografia, toda droga, toda prostituição, todo adultério, tudo aquilo que você buscou para substituir Jesus de Nazaré, que você nesta noite, neste momento, vá renunciando. Toda magia, tudo aquilo que não era de Jesus, tudo aquilo que ia contra a doutrina de Jesus, renuncia neste momento. Você que por muitas vezes chegou com a tua confiança
Que você possa neste momento ir pedindo perdão a Jesus e renunciando. Meu irmão, nosso Deus é um Deus ciumento, que Ele te ama. E Ele não quer dividir o teu coração com outros deuses. O Senhor é o Senhor da tua vida. E se faltar alimento na tua casa, Ele está contigo, te sustentando. Mas também está contigo, te orientando a discernir como agir, como fazer, como melhorar. Abre teu coração neste momento. Renuncia também toda a mágoa. Quantos de nós colocamos a nossa força, colocamos o nosso coração em mágoas, em ódio, em raiva. Renuncia neste momento toda a raiva que tem no teu coração, toda inveja, aquilo que você invejou do seu irmão, do seu próximo. Renuncia também isto. Renuncia também toda a vontade de poder e de riqueza que tem no teu coração. Quantos de nós pensamos que no dia que alcançarmos algo, alcançarmos tal valor, ou alcançarmos tão bem, nós seremos felizes? Renuncia a isso, porque isso é mentira, meu irmão. Você só será feliz não quando alcançar aquilo que você quer, verdadeiramente como riqueza, dinheiro e poder. Mas você será feliz quando reconhecer o senhorio de Jesus na tua vida. Reconhecer que você precisa de Jesus. Chula Mariela, 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 Mariela. Chula Mariela, 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 Mariela. Reza neste momento por toda quebra de maldição, toda quebra de feitiço, toda quebra de praga, de algoz, tudo aquilo que você jogou em alguém ou que jogaram em você, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, cai por terra neste momento. Xalabaricanta rabaria. Chula Mariela, 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 Mariela. Senhor, renunciamos neste momento, Senhor. Renunciamos, Senhor, neste momento todo o mal. Renunciamos, Senhor, toda feitiçaria, Senhor. Renunciamos, Senhor Jesus, neste momento, tudo aquilo disfarçado do Teu amor, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que não é do Teu caminho, renunciamos. Renunciamos, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que não vem do Teu coração, Senhor. Chula Mariela, 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 Mariela.